Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ética profissional. Agora falando sobre o advogado empregado. Quem é essa figura do advogado empregado? É aquele que presta serviços a outrem, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de maneira habitual, pessoal, subordinada e onerosa, ou seja, mediante o recebimento de salários. E é importante que se diga que nessa relação empregatícia nós iremos sim aplicar a CLT, a nossa consolidação das leis trabalhistas, mas de forma subsidiária. Por quê? Porque em virtude do princípio da especialidade, nós nos vinculamos primeiro ao Estatuto da OAB, ao Regulamento Geral e ao Código de Ética, para só então aplicar naquilo que for necessário a CLT. Tá certo? Bem, em relação às características desse advogado, eu farei algumas observações e a primeira delas é a seguinte. Quanto à subordinação, eu disse agora há pouco para vocês que esse advogado empregado, para ser assim considerado, ele deve prestar serviços de forma subordinada. E quando a gente pensa em subordinação, lá nas relações empregatícias comuns, a gente pensa numa submissão considerada daquele empregado aos ditames, aos regramentos de seu empregador, não é mesmo? Mas aqui, nessa atividade advocatícia, nessa relação de emprego entre advogado e empregador, essa subordinação, ela é exercida de maneira mitigada, ou seja, o advogado, ele sim se subordinará aos ditames de seu empregador, mas de forma relativizada. Por quê? Porque o advogado goza daquilo que a gente chama de isenção técnica e de independência profissional. Então, no exercício da atividade da advocacia, mesmo que esse exercício se dê em uma relação em um vínculo empregatício, esse advogado poderá atuar com uma certa independência. Ele não se vinculará, portanto, àquilo que o seu empregador entenda como correto. Então, por exemplo, as teses jurídicas que aquele advogado empregado entender como corretas, elas serão, então, aplicadas por ele, e não aquilo que o seu empregador entenda como correto. Vamos ao que diz o artigo 18 do nosso Estatuto da Advocacia. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica e nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Bom, e já pegando um ganchinho nesse artigo 18 e nessa subordinação que se faz de maneira mitigada, relativizada, eu digo a vocês que o advogado, ele não está obrigado à prática de atos que não se vincule àquela relação empregatícia, aquela relação contratual, que seja de cunho pessoal de seu empregador. Então, vamos imaginar que o empregador tenha lá em sua família, vamos imaginar que esse empregador seja uma sociedade empresária X. E o sócio proprietário dessa sociedade empresária, ele tenha um problema particular, pessoal, e ele queira que aquele advogado ajuize uma ação para sua filha. Ou seja, fica claro e evidente aqui a situação que tem um caráter particular, pessoal daquele empregador. Esse advogado está obrigado a cumprir essa ordem desse empregador em razão da subordinação que ele deve a esse empregador? Não, porque o parágrafo único do mesmo artigo 18 nos diz o seguinte: o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Daniele, quanto ao salário desse advogado empregado? Gente, o salário, a remuneração desse advogado empregado, ela será fixada no contrato individual de trabalho,
tá? Mas devendo sempre respeitar o piso profissional, tá certo? Cabendo aqui uma observação que a representação dos advogados empregados em acordos, convenções e dissídios coletivos se fará pelo sindicato dos advogados e, na sua falta, pela federação ou confederação, e não, como muitos acham, pela OAB. Então, a OAB não será a representante desses advogados empregados, e sim o sindicato, ou a federação ou a confederação. Quanto à jornada do advogado empregado, ela não poderá exceder a 4 horas contínuas e a 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva e no caso de dedicação exclusiva. E veja bem, no caso de dedicação exclusiva, essa jornada não poderá exceder a 8 horas diárias e nem a 40 horas semanais. Portanto, o dobro daquela jornada quando não se tem nenhuma convenção nesse sentido. Então, será no máximo 8 horas diárias e 40 horas semanais. Lembrando que é considerado período de trabalho aquele tempo que o advogado estiver à disposição do empregador. Então, por exemplo, fazendo audiência, buscando processos no fórum, todo esse tempo à disposição do empregador é considerado período de trabalho. E lembrando ainda que as despesas com alimentação, transporte e hospedagem também deverão ser reembolsadas ao advogado empregado. É o que está previsto no artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia. E em relação às horas extras trabalhadas, a regra é aqui diferente daquela prevista na CLT. Por quê? Porque o advogado ele tem o direito de ser remunerado em sua hora suplementar, em sua hora extra, com no mínimo 100% e não 50% do valor da hora normal lá na CLT. Então, nesse caso, nós aplicaremos o regramento próprio e específico do advogado, que será no mínimo de 100% ao valor da hora trabalhada. E esse valor não poderá ser reduzido, ok? Pelo empregador, por convenção, por acordo. Esse valor é um valor mínimo que tem o advogado empregado direito. Outra distinção que tem o advogado empregado em relação a outro empregado, regido lá pela CLT, é em relação às horas, à hora noturna, ao adicional noturno. Primeiro que a hora noturna do advogado empregado é de 20 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte, e não como da CLT, que é de 22 a 5. Aqui para o advogado é de 20 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. E qual que é o adicional? O adicional será de 25%. Guardem isso. Adicional de 25% será o devido ao advogado empregado no caso de trabalho noturno. E por fim, é importante registrar que o advogado não pode ser, ao mesmo tempo, simultaneamente, advogado e preposto. O advogado pode sim ser preposto, mas não simultaneamente. Ele não pode, ao mesmo tempo, estar como preposto e estar como advogado. É o que está previsto na nossa legislação, no nosso estatuto, no nosso Código de Ética e Disciplina. Bom, meus queridos, era isso que eu gostaria de tratar com vocês sobre advogado empregado. Até a próxima e um grande abraço.